comprovando que eu estava com câncer já em estágio 4 e que, obviamente, eu não tinha ideia, porque eu nunca tive problema de saúde, assim, eu achava que estava cansada, assim, com a vida estressante, você está anêmica, mas, poxa, com a vida que você leva, não existia indício, né? A anemia, era uma anemia leve, então não esperava. Olá, bem-vindo a mais um encontro. E dizem que o sucesso do tratamento é que você procura um médico e encontra um amigo. E o mais legal ainda é quando um médico encontra uma amiga. Hoje eu estou recebendo uma grande amiga, uma irmã, a Consuelo, que eu conheço há alguns anos. Não é isso, Consuelo? Quase 21. Quase 21. Quase 21. Mas como paciente e como amiga, há quantos anos? Quase 7. Quase 7 anos. Quase e 7. Quantas cirurgias em 7 anos? Acho que foram 13. 13 cirurgias. 13. Já estamos ficando craque nisso, né? A gente sempre espera que vai ser a última, mas se precisar de outra, a gente está junto novamente. Contigo. Né? Sempre. Desde sempre. que você esteja na sala de cirurgia, tá tudo bem. Tá tudo bem. Que bom. Eu fico muito feliz em ajudar e você sabe disso, né? A gente tem uma história muito legal mesmo, que começou há 21 anos atrás. 21 anos. A gente se conheceu no CTI pediátrico da Casa de Saúde de São José. Da Casa de Saúde de São José. Seu filho, Arthur, já tinha nascido, acho que tinha 2 meses ou 3 meses, e aí o João Paulo veio aí também dando um sustinho na gente. E a gente se conhece e depois fica anos sem se falar. E de repente um outro grande amigo, né, o Eduardo. Quando eu descobri que estava com câncer, que foi, acho que o maior choque, eu não sei se eu posso considerar o maior choque da minha vida, se foi o dia que o Arthur nasceu, né, que foi o dia mais feliz da minha vida e o dia mais triste, porque apesar de ser contraditório, você, né, dá à luz a um filho com deficiência, sem diagnóstico, doença rara, passar um ano internado, quer dizer, foi uma fase muito difícil, foi a fase que nós nos conhecemos. É triste ou desafiador? O dia que o Arthur nasceu, para mim, foi o dia mais contraditório da minha vida. Foi um dia mais feliz, porque o Arthur nasceu esperado, amado, como ele sempre foi, sempre desejado, como sempre foi. Só que muito triste, obviamente, porque nenhuma mãe deseja ver o seu filho sofrer. Então, quando você vê... Eu só fui ver o Arthur 36 horas depois do nascimento dele. Né? Cheguei na UTI, ele estava cheio de fio, todo amarrado, cheio de acesso, já estava com pique, programado para uma cirurgia nas 24 horas seguintes. Então, obviamente, não é algo que você estivesse esperando. Eu imagino, porque se quando o João Paulo nasceu, a ideia de pegar seu filho e levar para casa no dia seguinte já não aconteceu, já foi um estresse. E quando eu cheguei lá, o Arthur já estava lá uns 2, 3 meses. Arthur já estava ostomizado, inclusive. Então... Ostomizado, tomando medicação parenteral, não sugava, não mamava. E uma coisa que era engraçada, né? Porque aí o João Paulo teve alta, hoje está aí um garotão, já está um homem, né? 20 anos atrás. E a gente eu nunca mais soube do Arthur. Eu lembrava muito do Arthur, mas nunca mais soube dele. E aí vem a segunda vez que a nossa vida se encontra, né? Que eu acho que é uma coisa que estava escrito. E mais um desafio. Mais um desafio. Eu também não esperava, acho que assim, foram, acho que 14, 15 anos de muita luta, muita militância, muito litígio jurídico na defesa dos direitos do Arthur. Então, assim, um trabalho incessante e uma situação em que você vive, porque primeiro você é uma pessoa que trabalha 24 horas por dia, você dá aula em 5 faculdades, você faz fórum, você advoga e tudo. De repente, você está num hospital, você pede licença maternidade. Depois da licença maternidade, vem a licença sem vencimento e depois vem a rescisão dos contratos, porque você não pode sair do hospital porque seu filho fica internado 1 ano, né? E aí a sua vida sai do eixo, né? Se transforma. E aí você que trabalhava num nicho jurídico, né? Que no meu caso, meu nicho jurídico era direito internacional, adoção internacional, direito da criança e do adolescente, mais voltado para a adoção internacional. Eu viajava muito e, de repente, eu tive que mudar, porque eu não podia viajar, não podia me afastar do Arthur. E aí eu fui me especializar em outras áreas jurídicas, né? Ações de medicamento, planos de saúde, inclusão escolar, essas coisas assim.
que passou a ser o meu dia a dia no trato com o Arthur. O que eu não esperava foi, de repente, ser atropelada por um exame comprovando que eu estava com câncer já em estágio 4. E que, obviamente, eu não tinha ideia, porque eu nunca tive problema de saúde, assim. Eu achava que estava cansada, assim, com a vida estressante. Você está anêmica, mas, poxa, com a vida que você leva... não existia indício, né? A anemia, era uma anemia leve, então não esperava. E de repente você faz um diagnóstico, isso foi em 2000 e... Graças ao Dr. Eduardo Graça Aranha, Isso. que foi o médico que colocou o Arthur no mundo, inclusive. Isso, e um grande amigo. E se tornou um grande amigo, porque durante todo o ano em que eu estive com o Arthur internado, ele me visitava, eu tive problemas depois da cirurgia, porque uma mãe de UTI não tem descanso, né? A gente fica sentado naqueles bancos altos por causa da incubadora, você não tem lugar para sentar, você não é bem-vindo na UTI. Então, eu tive muita sequela na parte cirúrgica da cesárea, e o doutor Eduardo ia fazer curativos em mim dentro do banheiro da UTI para não me abandonar. É uma pessoa fantástica. E quando fui diagnosticada com câncer, obviamente, a primeira pessoa que falou comigo foi o doutor Eduardo, e ele disse que eu procurasse o doutor Paulo Falcão para fazer a minha cirurgia. Uma outra pessoa do plano de saúde, direção do plano de saúde, também fez a mesma indicação, com grande confiança, disse que nenhuma outra pessoa tocaria na barriga dele se precisasse, só o doutor Paulo Falcão. Então, eu não tive, assim, dúvidas de que já estava escrito. E uma coisa que é bem interessante, eu acho que vale a pena a gente pontuar aqui, quando você chegou no consultório a primeira vez, você já falou, eu tinha um diagnóstico de um câncer, era um câncer coloretal, estágio 4. Significa que ele já tinha saído do seu intestino e já estava também no fígado. No fígado. Isso tem quantos anos? Foi em 2020. 2020, isso tem 6 anos. Isso tem 6 anos. 6 anos. E a primeira mensagem que a gente deixa aqui, ou mensagem que na sua vida faz todo sentido você consegue transformar situações que para outras pessoas são quase que adversas e transforma em situações que você fala, não, peraí, eu consigo lidar com isso aqui e eu vou vencer essa doença. Eu vou vencer. É fácil? Não, está longe de ser fácil, mas se alguém disser, o que acontece com uma pessoa que tem um câncer de cólon com metástase no fígado há 6 anos atrás? Naquele momento o mundo caiu. Não, com certeza, o mundo caiu. O maior medo de uma mãe atípica é morrer e deixar o filho no mundo, que não está preparado para pessoas atípicas. Só me fala uma coisa, o que é uma mãe atípica? A mãe atípica é uma mãe que tem... Hoje em dia a gente não usa mais o termo filho especial, né? Porque todos os filhos são especiais. Atípico porque foge do que se considera normal, né? Eu vejo tudo de uma forma diferente porque eu acho que ninguém é igual. Então, todas as pessoas são diferentes, né? Então, para mim, tudo bem ser diferente. Mas, né, o mundo não é um mundo preparado para uma pessoa com deficiência, principalmente se a deficiência for intelectual, né? A deficiência física, a gente enfrenta várias barreiras. Normalmente as barreiras são físicas também, mas no caso da deficiência intelectual, a gente enfrenta as barreiras atitudinais das pessoas, que são muito difíceis, né? Você não é bem recebido, as pessoas não te querem naquele lugar, você é diferente, as pessoas não sabem chegar em você, as pessoas às vezes não sabem o que dizer. Como no caso do paciente com câncer também, né? As pessoas às vezes dizem a coisa errada, a coisa que você não está preparado para ouvir. Às vezes você quer ficar em silêncio, só quer que a pessoa fique em silêncio do seu lado e tá bom. E aí uma coisa que eu acho que, se eu parar e pensar e voltar um pouquinho, o que eu pensei quando eu te reencontrei em 2020 foi, eu queria saber como é que estava o Arthur. Eu conheci o Arthur lá atrás, e aí, como é que está o Arthur? E como é que você está? Mas como é que está o Arthur? Engraçado, né? Não, isso acontece muito. Eu fui atendida por um outro médico no hospital e o Arthur estava internado. E eu passei mal e o pediatra do Arthur pediu um colega do hospital para que fosse me atender. E ele foi me atender no quarto do Arthur. Quando ele chegou, ele se encantou com o Arthur de tal forma que parecia que ele estava consultando o Arthur, né? Na verdade, o Arthur é meu orgulho.
O Arthur foi desenganado. O Arthur tinha uma expectativa de vida dada por médicos de, no máximo, 3 anos, como um vegetal, que não teria controle de cabeça, não sentaria. Ele era todo molinho, realmente. Ele era todo hipotônico, então ele não tinha controle da própria cabeça. E ele vai fazer 21 anos, ele anda... Ele não fala realmente, ele não suga, mas ele é muito inteligente. Inteligente, pentei o cabelo. Pentei o cabelo. Ele surpreendeu todo mundo. As escolas não aceitaram, a gente tem problema com o plano de saúde, a gente vai enfrentando um dia de cada vez. A gente só não pode... Às vezes a gente é atropelado, mas a gente levanta e segue em frente um dia de cada vez. Deram para o Arthur 3 anos de vida quando ele nasceu. E para você? Alguém algum dia fez alguma previsão? Para mim? É. Eu acho que eu. Quando, na verdade, você ser filho de médico já é complicado. Era pediatra, né? Você ser filho de médico é complicado. E tem muitos médicos na família, e depois você passar 16 anos, né, praticamente 15 anos, com um filho em home care, sendo que você às vezes vê que você entende mais do que as próprias enfermeiras que estão atuando ali do seu lado, e aí você presta um cuidado melhor do seu filho, então você fica meio especialista. Todo mundo diz que a mãe, na verdade, a mãe atípica, ela é especialista em um monte de coisa, né? Ela na verdade, toda mãe é a primeira professora do seu filho, toda mãe é a que presta o primeiro cuidado médico, e no caso da criança com deficiência, é mais ainda, né? Então, realmente, o fato de ser filha de uma médica, o fato de ter essa vida que eu sempre tive, quando eu vi o exame e eu sentei para pesquisar, eu realmente já achava que eu estava condenada e já tinha espalhado para o fígado. Claro que em mim nada nunca foi simples, né? Porque ele não estava em um lugar do fígado, ele estava em 5 lugares diferentes do fígado. Então, todos os segmentos do fígado estavam... Não era só você chegar ali e tirar uma beiradinha do fígado. E eu sou alérgica a um monte de medicamento. E o detalhe importante também vamos lembrar que você tinha uma polipose familiar, né? Você tinha uma polipose, você tinha no fígado ele não estava só num lugar e no intestino também não estava só num lugar. Não, na verdade ele estava praticamente no intestino inteiro. Ele tinha um enorme no intestino, no transverso, no descendente, no ascendente o aparelho conseguiu entrar com a câmera um pouco e tinha vários outros pólipos já se transformando em carcinoma. Isso. E tinha o grande, enorme na parte transversa descendo para a parte descendente. E essa foi a nossa primeira cirurgia, tratamos o seu intestino, depois você ficou com uma ileostomia por um tempo, fez a quimioterapia. Eu me lembro que eu perguntei a você se você não podia recortar e deixar um pedacinho de tudo. Você lembra disso? E você disse, não, eu tenho que tirar aqui, vou tirar tudo. E lembro também que a cirurgia não foi como a gente esperava. Eu não sei se você se recorda, porque eu sei que você tem um monte de paciente. Você é inesquecível, Gonçalo. A gente fez a cirurgia e aí no pós-operatório imediato você teve uma intercorrência, a gente precisou... Foi uma isquemia e uma necrose, né? Exatamente, a gente precisou ressecar uma parte maior do seu intestino delgado e aí, se não fizesse isso, você ia morrer naquele momento, naquele dia. Com certeza. E a gente estava lá, isso foi no final do nosso dia de trabalho, então a gente ficou... Foram 2 cirurgias na sequência, você ficou um tempo... Eu não me lembro quanto tempo você ficou no hospital. Acho que foi umas 5 horas entre uma cirurgia e outra. Eu lembro que foi uma coisa muito atípica. Eu estava no quarto com a minha mãe, eu tinha uma enfermeira particular, eu sentia muita dor. E eu lembro que no nosso plano original não era para sair com uma ileostomia, e eu tinha saído com a ileostomia. Então, de cara, apesar de toda a dor e de estar meio inconsciente, eu sabia, deu errado alguma coisa, não saiu como esperava. E a minha mãe falava muito pouco, tentava ver a questão da dor, conversava com a enfermeira, mas eu lembro que a todo momento, se não fosse de meia em meia hora, era com menos de 1 hora que entrava um médico que subia do centro cirúrgico, levantava a camisola, olhava a ostomia, quando não era você, era o seu assistente, ou um dos assistentes,
Durante essas 5 horas que se seguiram, a todo momento eu estava sendo monitorada pela equipe. E lembro de... Na última vez, foi você que teve, você ligou e disse: volta todo mundo para o centro cirúrgico, nós vamos operar com o Consuelo de novo. E salvou a minha vida. Salvamos sua vida. Aí fez o que tinha que ser feito, e depois você começou a fazer a quimioterapia? Eu comecei a fazer quimioterapia. Aí me lembra se a gente fez a reconstrução do trânsito intestinal, quando a gente botou a bolsinha para dentro, foi antes ou depois da cirurgia do fígado? Foi antes. Foi antes porque o Arthur ele não lidava muito bem com a situação da bolsa de ostomia. Então eu passei praticamente quase 1 ano ostomizada e eu passei muito tempo longe dele. Eu não chegava perto dele não só por causa da cicatriz cirúrgica de proteção, mas porque ele não entendia a questão da ostomia. O fato de conviver com a ostomia foi para mim muito complicado. Eu sei que pessoas passam a vida inteira com uma ostomia. Eu faço parte de grupos de ostomizados, eu já ajudei muitos ostomizados. Eu sei cuidar de uma ostomia e das feridas em torno de um ósteo como ninguém. Mas nós não temos também nenhum preparo para pessoas ostomizadas, nem em hospitais, nem em laboratórios que fazem exames. Não existem banheiros adaptados para pessoas ostomizadas. Então, você ser ostomizado é praticamente você estar lutando também como uma pessoa com deficiência que não tem infraestrutura nenhuma para poder conviver na sociedade em que a gente tem, na sociedade em que a gente vive. E eu precisei fechar a colostomia, não mais por causa disso, mas mais por causa do Arthur, que ele não aceitava muito bem, ele queria ficar mexendo na bolsa, ver o que era e tal. Então, foi em 2021. Nós tivemos um problema, porque eu não sei se você se recorda, mas por causa da cirurgia, eu perdi 2/3 do intestino. E comecei a quimioterapia. Então, eu desnutri muito, perdi 35 quilos. E perdi força na perna, desmaiava. E aí, para eu fazer a cirurgia para fechar a ileostomia, eu tive que fazer um tratamento nutricional, também acompanhado por vocês, tomar suplementos e tudo, para eu poder ter condições de fazer a cirurgia, né? Então, foi feito todo um tratamento de suplementação de tudo que ficou faltando. Também perdi meu cabelo. Corrigiu a ileostomia. Corrigiu a ileostomia. Aí o próximo passo foi a cirurgia do fígado. Aí foi a cirurgia do fígado. Aí foi uma outra cirurgia grande. Foi uma cirurgia enorme. Você tem 2 cirurgias enormes, né? A cirurgia no dia da cirurgia do intestino foi enorme, por si só já era. E depois a cirurgia do fígado foi uma outra cirurgia enorme. Eu acho que foi a mais dolorosa. A cirurgia do fígado eu acho que foi até mais dolorosa, porque não foi por vídeo, né? Não foi por vídeo. Abriu daqui até aqui embaixo, afastou as costelas, tirou o fígado para fora. Isso. Né? E, bom, foi uma cirurgia, mas já foi uma cirurgia, para mim, muito delicada, porque eu já tinha perdido a minha mãe. Então, foi a primeira cirurgia que eu fiz sem a minha mãe estar junto contigo. A sua mãe era muito engraçada na cirurgia, porque ela entrava na cirurgia com uma máquina fotográfica. E ficava registrando absolutamente tudo. E todo mundo morre de medo de máquina fotográfica. E no começo, a gente ficava assim, mas ela está fotografando tudo? Mas por que ela está fotografando tudo? Aí, lá pelas tantas, a gente começou a fazer pose para a foto dela. Aí, tira aqui, lembra disso? Lembra. Não anestesia não, tira a foto aqui primeiro, agora você anestesia. Eu não entro no centro cirúrgico, eu não entro e saio do centro cirúrgico sem a nossa selfie. Sem a nossa selfie tem que ter, de lei. Eu acho que, assim, da mesma forma que eu considero as minhas cicatrizes, eu não mostro as cicatrizes, todo mundo diz assim, você não faz uma tatuagem ali, Da mesma forma que as minhas cicatrizes são, eu acho que medalhas de coisas que eu venci, de coisas que eu superei, da mesma forma essas selfies e essas fotos, elas me fazem recordar toda uma história de vida e de vitória, né?
porque a vida vai, coloca um obstáculo, você vai lá e ultrapassa. A vida vai, coloca um obstáculo, você vai lá e ultrapassa. Sim. Então, são coisas que, é claro, a gente tem, todo mundo tem os seus dias, né? Você tem os seus dias bons e você tem os seus dias ruins. E essas memórias, elas ajudam muito você a superar os dias ruins, porque, de repente, você está num dia ruim e você disse, mas eu já tive um dia muito pior e eu venci, eu passei. Eu não tenho dúvida. E quando eu lembro, essa dor de hoje é uma dor que está doendo tanto. Poxa, mas aquela dor daquele dia, daquele passado distante, estava maior ainda. E eu consegui passar, então eu vou conseguir passar de novo. E vai, com certeza, e vai sempre contar com a gente, né? Porque eu acho que o mais importante, você já passou. Acho que as coisas todas vão se somando, transformar uma doença que era tida como uma doença, um estágio 4, quando você foi no Dr. Google para pesquisar o estágio 4, você leu ali, provavelmente, que era uma doença terminal. O Dr. Google me ajuda muito. Dr. Google me ajuda muito, mas o Dr. Google me ajuda a formular perguntas para eu levar para os meus médicos, porque o Dr. Google e a inteligência artificial não tem todas as respostas, né? Então, assim, você lê e você tem que ver aquilo com um determinado filtro. Mais do que isso, né? A medicina antes de tudo, é uma arte, né? Porque você pode dizer que, estatisticamente, você tem 99% de chance para virar para a direita, mas ninguém sabe quem vai ser o 1% para virar para o outro lado. Quem é que ia imaginar que eu ia quase morrer na primeira cirurgia e de repente você ia chegar lá com a sua mão e você ia me salvar? Aquilo estava sendo esperado? Não. Aquilo podia ser evitado de forma nenhuma, porque a medicina, ela não é uma matemática exata, então você não tem como você achar que você vai entrar. Eu nunca achei que eu fosse passar por uma cirurgia. E, aliás, eu sempre fui medrosa. Então, se alguém chegasse para mim e dissesse assim, você não faz uma cirurgia aqui para diminuir aqui, faz uma cirurgia... Não, estou muito satisfeita. Mas acontece que tem uma ruga aqui. Deixa a minha ruga aqui, que ela é prova da minha experiência. Eu sempre tive muito medo de cirurgia porque eu fiz 2 choques anafiláticos. Eu sei que quando você entra em cirurgia comigo, você passa por determinadas situações de preocupação. Alérgica a tudo, alérgica a tudo. Eu, quando acho o Dr. Google, depois de consultar, eu sempre achei que fosse terminal, né? Só o fato de ser estágio 4, eu sempre achei que fosse ser terminal. Eu fiz quimioterapia durante um bom tempo. Eu esperava que eu fosse entrar em remissão e ele voltou em 2023 com uma recidiva. Depois voltou em 2024, depois voltou em 2025, né? Então foram 3 recidivas seguidas no mesmo lugar. E é claro que a todo tempo você tem medo, você tem medo do futuro, você tem medo da dor, você pensa no que você pode fazer diferente. Mas durante todo esse processo de 2020 até hoje, eu sempre agradeci muito o fato, né, de eu estar com uma equipe que em momento nenhum, nunca em momento nenhum, deixou de me retornar, né? O retorno é muito rápido, tá? Se você não conseguir falar de imediato, o retorno vem rápido. Uma equipe que se comunica entre si. Então, assim, acho que uma das grandes preocupações de um paciente, e aí vou dar uma visão jurídica da questão, é que todo paciente tem direito a uma segunda opinião. E aí você vai assim, uma segunda opinião. Mas quando você está numa equipe em que não existe uma opinião só, entendeu? Você está ali, você está numa equipe. Quantos cirurgiões estão ali na sua equipe com você? Então, aquele caso ele está sendo discutido, ele não está sendo... Você chega na clínica e você apresentou aqueles documentos, aquilo ali passou por um grupo de médicos, né? E esse grupo de médicos, em todo momento, você é o meu cirurgião sempre esteve em contato com o meu oncologista. Quando resolvemos fazer, vai operar de novo, não vai operar de novo, esteve em contato com o radiologista, vamos diminuir com a radioterapia, vamos fazer o exame tal. Então,
você está amparado por uma equipe, que não é só uma equipe multidisciplinar, é uma equipe que tem várias pessoas da mesma especialidade ali também, discutindo o seu caso. Estão em contato com o clínico que está ali na tua beira do leito o tempo todo também, vendo se você está com dor da medicação, alterar diariamente, durante todo o meu tempo de internação. Eu fui visitada diariamente pelo intensivista, pelo clínico intensivista e pela equipe da cirurgia. Fui para casa sempre com presteza, porque eu sei que a equipe conhece a conjuntura e a circunstância do Arthur viver em internação domiciliar. Então, e sabendo que eu tenho condição de me cuidar, de estar de repouso, de estar em casa às vezes porque eu tenho um banheiro adaptado, eu tenho toda uma estrutura em casa, então eu tenho condição de ir para casa às vezes mais cedo, mas estando em casa, sempre acompanhando, aconteceu alguma coisa, voltei para reoperar, voltei para fazer revisão, voltei. Então, nesse momento todo, em nenhum momento você está sozinho e você sempre tem aquela pronta resposta. Então, você acha que você às vezes não tem a chance de... Você tem o medo da doença, mas você tem a segurança de que você está amparado, né? Eu acho que isso é muito importante. O acolhimento que você recebe, o fato de você não estar sozinho, o fato de você saber que, apesar de tudo, você não vai sentir dor, a sua dor vai ser controlada, porque a pior parte da situação, muitas vezes, é as pessoas não estarem sensíveis para a dor do paciente, né? Então, isso em nenhum momento aconteceu. Foram 13 cirurgias, e foram 13 cirurgias com todo o acolhimento, com todo o amparo. Eu estou de novo em tratamento, em radioterapia, em imunoterapia, continuo. Câncer é uma doença crônica, por mais que a gente queira dizer que é uma doença que tem cura, tal qual a diabetes, a hipertensão, é uma doença que você controla, é uma doença que você não pode deixar de ir ao médico, você não pode deixar de fazer o seu acompanhamento, você não pode se afastar e dizer assim, não, eu me operei, já sumiu, já desapareceu. Não, você tem que fazer o exame, você tem que refazer os exames na periodicidade que o médico indicar, você tem que pegar esse exame e levar para a sua equipe para que ele seja visto, revisto, né? Então, agora o meu controle começou a ser de 3 em 3 meses, antes era de 6 em 6, agora voltou para de 3 em 3. E sempre com a esperança de que você vai continuar vivendo. Uma pessoa pode viver com câncer uma vida inteira e uma vida longa, desde que ela esteja se tratando, né? É isso, doença em remissão, doença controlada, doença... E a cada dia que passa, a cada período que passa, a medicina avança, novas soluções são encontradas, novos tratamentos são definidos, e isso é muito bom, porque o benefício é para a pessoa que tem a questão, que tem um problema e que vai ter um benefício objetivo para isso. Mais do que tudo, é aquela certeza de que o equilíbrio do seu corpo, do seu espírito, da sua fé, do seu psicológico, vão manter você animada para ganhar mais uma, né? Ontem eu escutei uma coisa muito importante de uma nutricionista que me foi indicada para refazer uma dieta, que fosse uma dieta que vá ajudar na parte nutricional a aplicação da medicação do câncer para desinflamar o corpo. E ela disse para mim o seguinte: você tem que lembrar que o nosso corpo ele está sempre trabalhando para melhorar. Então não adianta você achar que ele está trabalhando contra você, ele está trabalhando a seu favor. Então a sua expectativa é de melhora, seja ela qual for. O seu corpo, ele, em nenhum momento, ele deixa de trabalhar para melhorar. Então você tem que ajudar a máquina a continuar funcionando. Melhor combustível para a máquina rodar redondo. Eu achei bem interessante essa colocação dela. Agora, Consuelo, a gente está indo para o final e eu queria que você desse uma dica para as pessoas que passam por desafios na vida que parecem intransponíveis e você nunca perdeu a alegria. E eu acho que isso você pode até esconder a tristeza um pouquinho, mas quando é sempre um sorriso, é sempre uma risada, é sempre olhando a vida por um lado positivo. E eu queria que você desse uma dica para pessoas que estão enfrentando uma situação de certo modo inesperada, porque é sempre um susto,
imprevista e que a gente às vezes tenta entender o porquê e não consegue, o que você falaria para elas? Olha, não existe receita de bolo, né, para viver, não existe receita de bolo para criar filho, não existe receita de bolo para a gente se curar de doença. Uma vez eu perguntei para um médico, porque eu achava, todo mundo caía em depressão e eu dizia, mas a minha vida, eu tenho tudo para estar em depressão, como é que eu estou em pé? Eu tenho tudo para estar em depressão, como é que eu estou em pé? E eu estou sempre em pé. Às vezes me dá vontade de levantar. Mas eu olho para o Arthur e tenho que levantar, porque eu tenho que dar comida para ele, eu tenho que fazer o cateterismo, entendeu? Você tem que arranjar motivos para, né? E a melhor maneira de você fazer isso é você olhar para o lado. E você olhar para o lado, você sempre vai ver alguém cuja situação está pior do que a sua. E ela está em pé. Então, quando você olha para o lado e você vê que o Arthur tem todos os problemas dele de saúde, mas ele está progredindo, ele está bem, e tem crianças que estão regredindo e estão piorando, você tem que agradecer. Então, a ideia é sempre você, que eu costumo dizer, jogar o jogo do contente, de um livro que eu li quando eu era adolescente, que minha mãe me deu, que chamava Poliana. Ela jogava o jogo do contente. O jogo do contente consiste em você, de todas as coisas ruins que acontecem, você sempre achar uma razão para você tirar uma coisa feliz. Então, ela era uma filha de um missionário que nunca tinha ganhado um presente. E ela esperava que nas doações do missionário chegaria o presente. Todo mês ela esperava as doações do missionário. E um dia ela estava esperando a boneca e chegou uma muleta. E o pai dela foi e ensinou para ela jogar o jogo do contente. Ela não tinha ganhado uma boneca, mas tinha chegado a muleta e ela não precisava usar aquela muleta. Né? Então, o jogo do contente é uma coisa que eu jogo diariamente. Jogo diariamente. É isso. Uma amiga, uma irmã, conta comigo sempre. Tamo Só junto. Contigo. Só contigo. E para você que assistiu até aqui, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscreve no canal para que esse conteúdo chegue a mais pessoas.